Bom, candidato, primeiramente, muito obrigado por participar da nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu que agradeço e agradeço aqui ao BHZ pela oportunidade e é um momento muito importante para que o cidadão que esteja nos acompanhando nesse momento, o eleitor de Belo Horizonte, ele possa conhecer um pouquinho melhor o perfil de cada candidato e conhecer as propostas, né? Esse espaço de tempo nesse veículo de comunicação é muito importante. Obrigado. Bom, eu, Thiago Risse, estou acompanhado de Maíra Monteiro, Guilherme Scarpellini e Raquel Alice. Vamos começar agora a rodada de perguntas temáticas. Vou começar falando sobre saúde, candidato. O senhor, entre as promessas, os planos do senhor, caso seja eleito, está a construção de 2 hospitais regionais. A gente viu uma novela aí em relação ao Hospital Regional do Barreiro, que dura já alguns anos e até hoje, 2016, ele não funciona em 100% da capacidade. Como o senhor, já com esse hospital que não funciona 100%, vai conseguir fazê-lo funcionar na capacidade total e ainda construir 2 novos hospitais regionais? Olha, Thiago, eu tenho andado por Belo Horizonte para todos os 4 cantos. Mas eu quero deixar aqui fazer um parênteses. Eu não sou aquele candidato que precisa de usar de marketing político e pegar o metrô 5 horas da madrugada no bairro São Gabriel para dizer que conheço vida de cidadão humilde, não. Eu morei na periferia até os 34 anos de idade. Morei no bairro Nova Sintra, na Vila Oeste em 3 lugares, no bairro Nova Gameleira e no bairro Cabana eu morei 20 anos. Portanto, eu sei o que é pegar ônibus lotado, carregar marmita debaixo do braço. Então, não preciso de marketing para isso. E por conhecer bem a periferia e ter morado na favela até os 34 anos de idade, tenho uma visão completamente diferente de muitos desses que estão aí se apresentando com uma maquiagem, né, de um marqueteiro por trás dessas pessoas. Eu tenho conversado, eu tenho andado pelos bairros, conversado. Sabe quem conhece mais da falência da saúde pública em Belo Horizonte? Sabe quem realmente descreve isso com precisão? Mulher, mãe de família. Porque é a mulher que leva o filho, a criança, o adolescente, o marmanjo, leva o marido, leva pai, mãe, sogra e sogro no posto de saúde, no centro de saúde ou na UPA. Homem não mexe com isso, é mulher. Então, várias mulheres que eu abordei durante toda a caminhada, elas me disseram com clareza, realmente é a área que mais preocupa o cidadão. Agora é óbvio, nós que podemos pagar um plano de saúde ou que podemos pagar uma consulta, a gente não sente essa necessidade. É muito diferente de quem mora na periferia. Então essa é a principal demanda. Olha, nós fizemos um plano de governo com 3 pessoas com mestrado pela Fundação João Pinheiro. Eu sou bacharel em comunicação, sou advogado, sou pós-graduado em segurança pública pelo UFMG e tenho 18 anos de mandatos. E mandatos te dão uma experiência enorme, principalmente que eu tenho milhares de horas em audiências públicas, ouvindo as pessoas. E isso é muito importante na atividade pública, diferentemente de alguns bravateiros que não quer assumir que ele precisa da política e do político de uma forma em geral, da parte boa da política, né? Temos bravatas soltas pelo tempo todo nessa campanha. Olha, falta médicos, enfermeiros, dentistas. Nós vamos abrir concurso e contratar mais. Por quê? Para que você possa agilizar a consulta. É doloroso, é revoltante você parar uma pessoa numa UPA e ela ficar 6 horas, 8, 10, 12 com a criança no colo, esperando para ser atendida. E depois que consegue a consulta, Thiago, ela pega a consulta dela, do médico, e vai pegar um remédio, não tem um remédio. Então, para o cidadão humilde, isso é muito ruim. Eu vou te responder exatamente o que você quer. Estou fazendo aqui um diagnóstico maior de uma problemática que é tão séria e tão cara para o cidadão mais humilde. De gente que mora na periferia. Médicos, enfermeiros, dentistas, capacitar os profissionais da saúde e os gestores da saúde e ainda trazer para dentro dessa capacitação investimento em tecnologia para fluir melhor. Tecnologia é muito importante nessa área. Ajuda muito a solucionar muitos fluxos que estão emperrados na burocracia da administração pública municipal. Além disso, aumentar o número de equipes de saúde da família. O agente comunitário é fundamental para atender todo o território de Belo Horizonte. Hoje é coberto apenas por 84%
o território às equipes. São 578 equipes de saúde da família. E por que fazer isso? Porque o agente comunitário ele bate de porta em porta, ele anda a favela inteira, a periferia toda, perguntando quantos membros são, quantas pessoas, a idade, se tem hipertensão, se toma remédio controlado, fazer prevenção, a importância que ele tem. Por fim, nossa proposta é aumentar o número de medicamentos gratuitos no programa Farmácia Popular em Belo Horizonte. E por que a proposta de 2 hospitais? Simples e objetiva, exatamente pelo grave problema que nós vivemos. O problema que nós vivemos é o seguinte: quem mora aqui, nessa direção, Nova Lima, quem mora em Sabará, quem mora em Raposos, quem mora em Ribeirão das Neves, Contagem, eles não têm limite geográfico para vir ou não a Belo Horizonte tratar num hospital público em Belo Horizonte. Então não há uma determinação legal que o cidadão tem que tratar no município dele, porque a saúde é pública. Então ele sai de Contagem, Ribeirão das Neves, sai de Sabará, Nova Lima e vem para BH. A proposta de construir hospitais através de consórcio, trazendo, se você coloca um na região noroeste, por exemplo, de Belo Horizonte, faz ele para o lado do Glória, Serrano, Alípio de Melo, aquela região noroeste, você pode trazer ali Betim, Contagem, Ribeirão das Neves, Esmeraldas, Vespasiano, até Vespasiano, e fazer um consórcio. O consórcio, se você fizer uma boa amarração jurídica, contratual nesse consórcio, divide o peso. E aí você tem hospital consorciado, com responsabilidade bem feita, colocada ali de forma contratual entre esses municípios, cada um com a sua cota à parte. Você reduz o impacto em Belo Horizonte, que está sobrecarregado. Isso é possível ser feito através dessa responsabilização dos outros municípios. Vai desafogar aqui a capital, a metrópole, e vai ajudar demais os demais municípios. Candidato, eu já vou pedir, por gentileza, para ser mais sucinto. Perfeito. Vamos terminar essa rodada aqui. Candidato, perguntar para o senhor sobre educação. Durante essa campanha, o senhor já deve ter ouvido várias vezes que a reclamação de grande parte da população está voltada para a educação infantil, né? Exatamente. Tanto na falta de vagas para creches, quanto no fato das UMEIs não terem um atendimento no horário integral. O que o senhor pretende fazer para ampliar esse atendimento na educação infantil de maneira bem objetiva, assim, ações do governo do senhor? Maíra, é isso mesmo, é isso? Maíra, construir mais 70 unidades, as UMEIs, exatamente para trabalhar com o tempo integral, porque você é mulher, e a mulher hoje foi para o mercado de trabalho. Quem não desconfiou ainda, precisa cair a ficha. A mulher foi definitivamente para o mercado de trabalho. Então ela precisa realmente desse acolhimento para tratar com zelo, com carinho, que você tenha tranquilidade de trabalhar em tempo integral, porque se for só meio período, fica mais difícil. De 0 a 3 anos, com 70 unidades, nós conseguimos atender a plenitude das vagas que ainda faltam. De 0 a 3 anos, estabelecer convênio com creches, também nesse mesmo formato. Aí sim, mas eu digo mais, eu sou adepto à escola de tempo integral no ensino fundamental. De verdade, o que está não atende, é escola integrada. Nós precisamos de escola integral, séria, porque só ela, apenas ela será a grande ferramenta de impulsão, pensando em uma década, 2, 3, 5 décadas para frente. Todo aquele que senta na cadeira de prefeito, governador, presidente, ele precisa ter uma visão bem mais ampla adiante. Ele não pode ser mesquinho ou com a visão estreita do agora. Então, escola de tempo integral com reforço escolar, arte, cultura, esporte nessa escola de tempo integral. 0 a 3 anos, universalizar, atendendo com convênio em creches, para que as mulheres realmente tenham tranquilidade de trabalhar. E essas 70 UMEIs seriam feitas através de que tipo de verba municipal mesmo? Verba municipal. Olha, tem muita gente falando um punhado de besteira. Administração pública, ela não é muito diferente da casa da gente. Quando a coisa aperta, você prioriza. Você faz primeiro a compra da sua casa, pagar a água, a luz, e aí por diante você vai estabelecendo o que é ordem de prioridade. Eu sou arrimo de família desde 15 anos de idade. Desde 15 anos de idade eu pegava a lista de compra e ia fazer compra para minha mãe. Então eu sei o que é isso. Na prefeitura, quem sentou na cadeira de prefeito, olha, o que é mais prioritário hoje? O que está gritando? Gritando aos ouvidos? Saúde. Você vai priorizar os recursos, resolver a saúde. Depois, a educação. Depois, transporte público,
que é um dos itens da nossa mobilidade urbana e que é muito caro para quem pega ônibus lotado, né? Para quem precisa de solução, que é um transporte de massa. Então, você estabeleceu prioridade, você vai governando. O que não pode é sair da cabecinha do prefeito e falar assim, olha, eu vou pegar 5 milhões de reais e vou reformar ali um teatro, certo? Ele tem que pesar na balança, ele tem que ter aquele olhar de absoluta responsabilidade com a coisa pública. Prioridade, a previsão orçamentária hoje é para uma arrecadação da ordem de 12 bilhões de reais. Se não arrecadar isso, pode ser que arrecade 11 bilhões. Se souber priorizar e aplicar naquilo que o cidadão exige e não do livre-arbítrio da cabeça do prefeito. Candidato, segurança pública, sua principal área de atuação enquanto parlamentar, né? Está previsto no seu plano de governo a ampliação do efetivo da Guarda Municipal em 50%. E, além disso, a capacitação, qualificação e também o armamento de toda a corporação. Eu gostaria de saber se o senhor vislumbra que a atuação da Guarda Municipal estaria mais próxima das funções desempenhadas pela Polícia Militar ou para uma guarda mais patrimonialista, civilista, cuidadora da pessoa. E mais, o senhor, como foi policial militar, conhece bem a corporação, queria saber se essa medida não poderia gerar ciúme entre as corporações, Guarda Municipal e Polícia Militar. Me desculpe, mas eu não consigo guardar o nome dos quatro. Guilherme, sua pergunta é muito oportuna. Eu sou especialista nessa área, mas eu não sou especialista sem conhecer prática, né? Eu sou um especialista que conhece muito da prática. Fiquei 15 anos na atividade policial, dos quais 11 foi na rua no combate ao crime direto. E a minha especialização é acadêmica. Como sou operador do direito, como sou advogado, sabemos fazer a interpretação da lei. Mas a primeira proposta que eu tenho na área de segurança, Guilherme, é a proposta de atuar no campo da prevenção social. Eu morei na cabana do Pai Tomás 20 anos. Eu visitei aqui o campo do Riviera, ali no bairro Vera Cruz, Maíra. E lá encontrei um campinho de terra com 1 palmo de poeira. O prefeito pode muito mais, ele tem que se doar mais, ele tem que enxergar melhor as pessoas na periferia e cuidar melhor com decência, com dignidade. Qual que é a nossa proposta? Na periferia, pegar onde é um campinho de terra, onde está abandonado, e não é dar 2 bolas de futebol de campo e 2 jogos de camisa, porque isso é muito pequeno, muito provinciano para um prefeito que precisa enxergar o todo. Nós queremos transformar o lugar, criar um centro poliesportivo, para tanto que a criança e o adolescente, seja do sexo feminino ou masculino, possa sentir atração, ele acordar cedo e falar, mãe, faz o meu café que eu tenho que ir lá treinar, mas com quadra, de vôlei, de peteca, de futsal, biblioteca, sala de informática, para esse menino lá. E nós conseguimos tirar ele do tráfico, para ele não virar aviãozinho no tráfico. Diversas modalidades de esporte, com locais adequados, decentes, na periferia, na favela, um português bem claro. Aliado à escola de tempo integral e o primeiro emprego, em parceria com Sebrae, Senac, SESI, identificando lacunas no mercado e parceria também com 2 instituições muito competentes nessa área. Eu tive a carteira assinada aos 15 anos de idade no Centro Salesiano do Menor. Eu morava na cabana, minha família foi submetida ao sindicância social para ver a renda per capita da família. E ali eu fui levado para ser office boy. Então, primeiro emprego, escola de tempo integral e esporte para garotada com força, mas com decência. Algo bacana. Isso é prevenção social. Bacana? Isso é na periferia. Antes de você mandar a polícia, você tem que mandar políticas públicas decentes na periferia. Agora, quem não quer escola de tempo integral, quem não quer esporte, Maíra, e quem não quer um curso, um primeiro emprego, aí nós vamos aumentar o efetivo em mais de 50% da Guarda Municipal, treiná-la e capacitá-la exaustivamente para que ela possa fazer patrulhamento ostensivo e preventivo armado. A pergunta que você falou do ciúme, não existe nenhum outro candidato que poderia falar essa linguagem tão bem com as forças policiais estaduais do que eu, até porque tem origem nelas. Eu sou o deputado que sou referência para servidores públicos na Assembleia. Eu negociei salário de servidor público 6 vezes com o governo do Estado. Portanto, tenho o respeito e admiração das forças policiais no Estado. E a Guarda é uma
instituição importantíssima para complementar. Nós tivemos o garoto Tiago Mateus, aqui no Gutierrez, morto por 2 adolescentes, há cerca de 2 anos atrás, um crime bárbaro. Nós tivemos um delegado aqui, ó, na Nossa Senhora do Carmo, morto também de forma covarde. Nós estamos vendo o crime acontecer à luz do dia. Só que você, a Raquel, a Maíra, saem aqui de noite, vai no Palácio das Artes, vai na Rádio Gabalho, você não pode parar o carro. Mas a Maíra e a Raquel, como tantas mulheres são vítimas aqui dentro de Belo Horizonte, compra um carro, paga IPI, ICMS, PVA, taxa de emplacamento, paga seguro obrigatório, mais o seguro que tem que cobrir tudo. Paga imposto de gasolina. Para o carro, o cidadão olha para ela assim, dona, me dá 20 reais. Quer dizer, você está sendo extorquido à luz do dia. Então aguarda, no meu governo, se Deus assim o permitir, ser eleito prefeito de Belo Horizonte, nós vamos fazer um trabalho vigoroso que será exemplo de segurança pública no país, comandada pelo prefeito, com a Guarda Municipal, fazendo patrulhamento ostensivo, preventivo, armado e fustigando, que é uma linguagem bem do meio, incomodando batedor de carteira, assaltante, flanelinha, que de flanelinha não tem nada, ele está cometendo crime de extorsão à luz do dia, e o prefeito lá acomodado. O prefeito sentar na cadeira dele sem fazer nada. Isso tem que tocar o prefeito. Isso aqui precisa de segurança, de paz. Você precisa sair para ir no cinema, no parque, na praça e voltar tranquilo. Você, o seu filho, o seu primo, o seu tio, e nós vamos garantir esse Belo Horizonte ser eleito prefeito da capital. Candidato, Raquel fará a última pergunta dessa rodada. Eu vou pedir para o senhor ser mais sucinto, porque nós temos 1 minuto e pouco, 1 minuto e meio. É porque os temas complexos, né, Maíra? Esse daqui vai ser um pouquinho mais... Candidato, em relação à mobilidade urbana, o senhor denuncia o que chama de monopolização do transporte público. Mais preciso, como máfia. Como o senhor vai romper com essa situação? E eu gostaria de saber se o senhor vai manter o transporte público na mão dessas mesmas empresas. Olha, Raquel, eu sou advogado e sou intérprete de lei. A Lei 8987/95 trata da concessão e permissão do serviço público, seja o poder concedente, município, estado ou União. As empresas de transportes precisam passar por uma auditoria séria e independente nas licitações de contrato. Em determinado lugar que eu fui fazer esse debate, alguém falou assim: senhor deputado, o candidato Sargento Rodrigues, mas o senhor tem um contrato assinado, pode romper? Pode. Se você der uma olhadinha na Lei 8987, e quem está com o computador na mão pode abrir facilmente, o artigo 6º fala do que é serviço adequado na concessão de serviço público. O poder concedente que concedeu ao município de Belo Horizonte. Então, ele concedeu a concessão de transporte público. Se a empresa não atendeu a regularidade, a qualidade, a modicidade das tarifas, ou seja, um preço justo, você pode romper. Agora, as empresas, além de não fazerem isso, o que elas fazem? Elas não obedecem a BH Trans. Se quem trabalha na noite, por exemplo, garçom, garçonete, copeiro, copeira, cozinheiro, cozinheira, porteiro, vigilante, estão perdendo emprego, Raquel, numa dificuldade enorme. Sabe por quê? Porque a BH Trans não fiscaliza, o ônibus passa a hora que quer, porque viraram refém. Este prefeito, com muita clareza, em 2012, e todos os outros que antecederam, independente de partido, foram financiados pelas empresas de transporte e pelas grandes construtoras. Então tem rabo preso, não tem autonomia, não tem independência para fazer isso. Nós faremos diferente, faremos com autonomia. Vamos reduzir preço de passagem e vamos estabelecer nova licitação. Só que aí as claras, para todo e qualquer cidadão acompanhar, que a marca do nosso governo será absoluta transparência no trato da coisa pública. Candidato, já acabou a primeira etapa aqui, é bem rápido. Então, já? Já acabou. Já tem quase 20 minutos de entrevista. Vamos agora já começar a segunda. O senhor é um candidato de oposição, é um deputado de oposição. Caso o senhor seja eleito, como vai ser o diálogo com o Fernando Pimentel? Eu deixo de ser deputado da oposição, né? Eu viro prefeito de Belo Horizonte. Como prefeito de Belo Horizonte, eu tenho que seguir o rumo em direção ao Palácio da Liberdade, e as tratativas republicanas eu terei como prefeito e como governador, assim como governo federal. Mas enquanto for deputado da oposição, vou continuar denunciando esse cidadão, principalmente pelas graves denúncias que todos nós conhecemos, inclusive o BHZ. Ótimo. Candidato,
você assim, bem objetiva sobre um assunto que repercutiu muito aí nos últimos debates. O candidato Calil tem dito e disse, até insinuou no último debate, que alguns dos adversários deles estão até mesmo vendendo suas bocas para atacá-lo, foi o termo que ele utilizou num dos debates. Como o senhor se posiciona diante aí dessa insinuação e até mesmo dessa acusação de ter motivos fora as denúncias para atacá-lo? Olha, primeiro que esse moço é um cidadão completamente desqualificado. Eu até hoje já participei de inúmeros debates com ele e nunca vi ele apresentar uma única proposta e discorrer sobre ela. Ele consegue dizer que chega de político, que é o bordão dele, da campanha dele. Mas o candidato a vice dele é deputado Paulo Lamaque, que até ontem era do PT, que foi escalado por Fernando Pimentel para compor a chapa dele. Essa é uma verdade que o cidadão que está nos acompanhando nessa campanha precisa saber. Pimentel pegou o senhor Paulo Lamaque e falou, vai para a campanha do Calil, porque ele está por trás ali, é Pimentel, Fernando Pimentel do PT é que determinou a ida de Paulo Lamaque. Paulo Lamaque é aquele deputado que recebeu R$572 mil das mineradoras. Ontem mesmo no debate da Rede Alterosa de televisão, o senhor Calil tornou com as suas bravatas, seus bordões, falava que a Norberto Odebrecht tinha que romper esse contrato com ela, no caso da construção das UMEIs, na parceria público-privada. E que a Norberto Odebrecht já foi condenada, então fica fácil. Mas a Norberto Odebrecht ajudou a financiar a campanha do Paulo Lamaque. Como é que ele fica nessa situação, Guilherme? Como é que ele fica, Maíra? Esse é o candidato bravateiro e caloteiro. Olha, esse moço, e esse aqui é documento oficial do cartório, aqui tem 31 títulos de protestos em nome da empresa chamada Ercal Engenharia Limitada, de propriedade de Alexandre Calil. Ele conseguiu dar o calote. As pessoas que estão nos acompanhando nesse momento têm que pensar, gente. O cargo de prefeito é muito sério. Esse moço deu calote em lanchonete, em conta de R$1.000, R$2.000, posto de gasolina, empresas que forneceram maquinário para a empresa dele. Está aqui, ó, isso aqui foi retirado, isso aqui é documento oficial. Esse moço, chamado Alexandre Calil, que até hoje não vi apresentar nenhuma proposta, fala que não precisa de político. Na pergunta formulada para ele ontem, pela a jornalista da TV Alterosa e Diários Associados, ele disse que eu vou arrumar o dinheiro, eu vou, que não conseguiram. Mas ele não falou onde. Por que ele não queria falar onde? Porque o dinheiro está no Ministério do Transporte, para tratar de metrô. Está no Ministério da Saúde, para tratar da saúde. Está no Ministério das Cidades, para tratar de uma série de problemas da cidade. Ele quer exercer mandato político, tem um vice que é deputado, mas diz que é empresário. A Justiça Estadual acabou de condenar ele, decretou a falência. Como é, Maíra, Tiago, Guilherme e Raquel? Como que um cidadão, que a empresa dele foi decretada a falência pela Justiça e ele embromando e empurrando o tempo todo, pode falar que tem condição moral de cuidar do dinheiro público se ele não conseguiu cuidar da própria empresa? Mas com relação... Essa acusação que ele está fazendo aos candidatos, que ele considera que estão muito abaixo nas pesquisas e que ele alega que estão desesperados, né, o termo que ele está utilizando. Olha, eu estou fazendo campanha, olha aqui, ó, com as mãos limpas. É só pesquisar como é que está as minhas... o financiamento da minha campanha, mas diferente do dele. A minha tem CPF, uma parte é doada do meu bolso, a outra veio do fundo partidário. Agora, por quê? Olha bem, prestem bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. E depois vocês entram no site do TRE e pesquisam. Por que o senhor Alexandre Calil não doou um centavo com seu CPF até agora? Todos nós sabemos. Para quem tem 376 títulos protestados, para quem deu calote na previdência dos seus empregados e foi condenado a 3 anos e 9 meses de prisão, que ele negou na entrevista da Rede Globo, para quem
tem 13 processos por não pagamento de IPTU. Qualquer dinheiro que ele botar na conta, o juiz vai fazer o arresto, a penhora ou o bloqueio, para ficar uma linguagem fora do juridiquês. Vai bloquear o dinheiro na conta dele. Então não passa. Sabe o que ele está fazendo? Usando pessoas que a gente sabe que tem outro nome no jargão popular, para irrigar a campanha dele. Não põe dinheiro. Como esse moço não tem dinheiro para pagar 450 mil de IPTU, não tem dinheiro para pagar a previdência dos seus empregados, mas arruma 1,5 milhão para disputar a eleição, que é o gasto já anunciado por ele agora. Olha, senhor Calil, toma vergonha na cara, deixa de ser caloteiro, vai pagar as suas contas, tomar conta das suas dívidas e ter mais seriedade e responsabilidade com a lanchonete que o senhor ficou devendo mais de R$ 1.500, com a padaria, com o dono da empresa que forneceu máquinas, vai pagar as suas contas, porque é lá que você tem que prestar contas a esse cidadão que você deve. Candidato, mais rapidinho, e o senhor pode ser considerado desesperado, como ele está dizendo? Olha, um candidato que tem 5 mandatos, que é autor de 44 leis, o deputado mais presente da Assembleia, o deputado que votou contra o governo quando era da base de governo. Vou contar só aqui um episódio para vocês. Quando veio a votação do Piso Nacional dos Educadores, em 2010, Anastasia do PSDB eu na base de governo, eram os 54 deputados da base de governo. Isso eu, deputado da base de governo. Mandou um projeto de lei para transformar o piso em subsídio. Eu fui o único deputado da base de governo que votou contra. E o governo insistindo. Sou um deputado independente, Maíra. Eu nunca fui financiado por empresa. Eu não dou calote de ninguém. Não tenho um título meu protestado na praça. Eu tenho brio. Eu tenho que chegar em casa e olhar para os meus filhos e não ter fama de caloteiro. Agora, esse moço, além de sair dando calote em muita gente que precisa, ele quer administrar o dinheiro público. Mas comprou, há pouco tempo atrás, uma Land Rover de 350 mil reais. É esse moço que quer administrar Belo Horizonte? O cidadão que está nos acompanhando nesse momento, que está assistindo, tem que ter consciência. Prefeitura não é time de futebol, não é quintal de time de futebol. É coisa séria, é administrar dinheiro público. Vamos voltar para a sua candidatura. Candidato, havíamos falado agora há pouco do seu trabalho junto aos servidores da Segurança Pública do Estado, na Assembleia. E dentro desses 5 mandatos, como deputado estadual, de fato, o senhor se tornou um porta-voz dos servidores da segurança. De todos. O senhor não teme que a sua candidatura venha a ser restrita aos militares, às famílias dos militares e não alcançando o restante da população? Guilherme, Só estipular aqui que o senhor tem 1 minuto só para essa resposta. até porque não tem jeito, porque as políticas públicas, primeiro que não tem jeito de negociar salário para o policial militar ou policial, que são servidores públicos estaduais. Então não tem jeito de mexer na carreira deles sendo eleito prefeito. Então é o contrário, né? É pelo contrário. Eu disse isso, é pelo respeito, pela referência e pela gratidão que eles têm comigo. E têm gratidão, né? As pesquisas, por exemplo, não mostram o tanto de voto que eu terei nesse segmento. Mas são pessoas que me respeitam muito, que têm gesto de gratidão por tudo aquilo que eu fiz. Volto a repetir, sou o deputado mais presente, sou um deputado que aboliu a votação secreta, com a emenda constitucional 91, eu levei 12 anos. Sou o deputado que apresentou uma proposta de emenda constitucional para descontar o salário do deputado que faltar o dia de trabalho na Assembleia. Então, sou um deputado que realmente exerce na plenitude o cargo. E como prefeito, a minha maior preocupação, já disse, será cuidar das pessoas na periferia. Quem mais precisa do poder público, Guilherme, não é rico. É o mais humilde, é ele que bate na porta do posto de saúde, é ele que precisa de escola de tempo integral. Rico, quando procura o poder público, quando é muito rico, é para fazer tráfico de influência. E o resultado disso está exposto, né, às entranhas pela Lava Jato. Candidato, debate pronto, por gentileza, para a gente terminar essa etapa, para esclarecer um boato que ronda nos corredores da Assembleia. O senhor vai cumprir lá seu dia parlamentar armado? Armado? Isso. Armado de boas palavras e de um livro que é da minha cabeceira, que eu gosto muito, chamado A Luta pelo Direito, de Rodolfo Voinieri, que diz o seguinte: todos os direitos da humanidade foram conquistados através da luta. Todo e qualquer direito, seja o direito de um indivíduo, de uma classe,
só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta. Fora do plenário, sim, mas dentro do plenário, não, porque sou regimentalista. Mas lá eu tenho uma arma poderosíssima, que é a minha voz na tribuna. É só você perguntar a Fernando Pimentel, você vai ver o tanto que essa arma é poderosa na tribuna.